A juiz esclarece. Vamos continuar a abordar os crimes contra a família e nesta sessão iremos falar do crime de subtração de menores. E quem é que comete este crime? Quem subtrair menor, quem com violência ou ameaça de mal importante determinar jovem menor a fugir, quem de forma repetida e injustificada violar o regime de regulação das responsabilidades parentais quanto à convivência do menor, dificultando, atrasando ou recusando a sua entrega ou acolhimento. Este crime é punível com prisão até 2 anos ou multa até 240 dias e este, diversamente dos outros crimes de que temos vindo a falar, depende de queixa. Esta queixa deve ser apresentada no prazo de 6 meses a contar do conhecimento dos factos e do seu agente. Decorrido este prazo de 6 meses, já não é possível, sem que tenha sido apresentada a queixa, já não é possível instaurar procedimento criminal pela prática desse crime, porque é necessário que haja, portanto, uma queixa no decurso desse prazo que manifesta a vontade de instauração de procedimento criminal pela prática dessas condutas. Então, e o que é que se pretende tutelar com este crime? Em primeira linha, pretende-se proteger, portanto, a titularidade, aquilo que se chamava o poder parental, as responsabilidades parentais, portanto, a estabilidade das responsabilidades parentais, da tutela, ou de qualquer decisão que tenha determinado a guarda de um menor a determinada pessoa ou instituição e, mais recentemente, tornou-se claro pela alteração, pela atual redação deste tipo legal de crime, que também se visa tutelar, portanto, o direito do menor à estabilidade das suas relações afetivas estruturantes com ambos os progenitores, apesar da separação dos pais. Na verdade, há a linha que prevê que comete o crime de subtração de menor aquele que injustificadamente e de forma reiterada, portanto, violar o regime de regulação das responsabilidades parentais no que concerne a convivência do menor com os progenitores e ou dificultar, recusar ou atrasar significativamente a sua entrega ou acolhimento, o que se pretende tutelar com isso é o direito que o jovem ou a criança tem a conviver, apesar de não residir com ambos os pais, tem o direito de conviver com ambos e é isso essencialmente que se pretende aqui proteger. Portanto, que o jovem ou a criança continue a poder relacionar-se de forma serena e tranquila com ambos os progenitores, em respeito pela decisão que regulou a convivência do menor com ambos. Portanto, já sabemos que na regulação das responsabilidades parentais, nos casos em que temos pais separados com filhos menores, é necessário fixar a residência da criança ou jovem junto de algum dos pais, é necessário dizer quem é que exerce as responsabilidades parentais quanto às questões de particular importância da vida do filho, sendo certo que neste caso a lei estabelece a regra de que compete a ambos, salvo em casos justificados em que apenas um dos pais decidirá essas questões, mas é necessário que essa decisão seja justificada porque não é a regra. Para além disso, nesses casos estabelece um regime de convívios que visa permitir que a criança ou jovem continue, apesar da separação dos pais, a ter uma relação de afeto estruturante com ambos, com aquele com quem reside e com aquele com o qual não reside. E visa-se assim o respeito pela decisão que estabeleceu esse regime de convívios em termos tais que permita que o jovem continue a desenvolver-se junto de ambos os pais, apesar de rompida a relação conjugal ou marital, ou mesmo que os pais nunca tenham tido convivência nenhuma. Neste último caso, em que o crime reveste essa modalidade, portanto, de desrespeito
pelo regime de convívio estabelecidos, a pena pode ser especialmente atenuada se for determinada, se tiver sido influenciada pela vontade do jovem superior que tenha pelo menos uma idade superior a 12 anos. Nesses casos, continua a haver crime, no entanto, a pena pode ser especialmente atenuada. Queria aqui dizer que a subtração de menores implica, na modalidade de subtrair menor, implica, portanto, retirar a criança ou jovem da esfera daquele a quem foi confiado por decisão judicial, ou então, caso não tenha havido decisão judicial, quando os pais, portanto, quando o jovem viva com os pais, porque essa guarda, essa residência com os pais decorre da lei, portanto, nesses casos em que o jovem é retirado da esfera dos pais para outra esfera, impedindo-os de exercer as suas responsabilidades parentais, também há subtração de menor. É necessário, quando o jovem esteja confiado a terceiro, portanto, para haver subtração de menor, é necessário que esse terceiro tenha sido investido por decisão judicial no âmbito de uma providência tutelar civil que determine que o jovem reside com aquela pessoa que não são os pais. Relativamente ao regime, a modalidade do crime que tem a ver com a violação do regime das responsabilidades parentais, é pressuposto dessa linha, portanto, que haja uma decisão judicial de regulação ou da conservatória do registro civil, nos casos em que o regime foi regulado por acordo na conservatória. Portanto, é necessário que haja uma decisão que fixe os termos desse convívio. E então o crime poderá ser praticado quando, sem qualquer justificação e repetidamente, esse regime é violado. Bastará, portanto, que um dos pais, o pai, por exemplo, residente ou a mãe residente com a criança, não perturbe de forma séria, significativa, o convívio do filho com o progenitor ou a progenitora com o qual não se encontra a residir a criança, para poder preencher-se a previsão dessa linha. Também poderá acontecer que o pai não residente ou a mãe não residente atrase, dificulte, impeça o acolhimento da criança ou jovem junto daquele progenitor ou daquela progenitora com o qual a criança se encontra a residir habitualmente, para que também possa estar preenchido o tipo legal de crime. Cumpre aqui dizer que não basta qualquer comportamento incumpridor para que o crime esteja preenchido. É necessário que, portanto, haja reflexos significativos na convivência da criança com um ou outro dos progenitores. É necessário, portanto, que esse convívio seja prejudicado de forma significativa. Não basta, por exemplo, que uma mãe com a qual reside a criança se atrase na entrega da criança ao pai para que o crime seja preenchido, ou que, mesmo que tal conduta aconteça várias vezes, porque neste caso o convívio acontece na mesma, embora não no horário estipulado, sendo certo que tal poderá justificar, portanto, que o período de convívio se prolongue para além da hora que estava inicialmente prevista, porque a mãe, por sua vez, se atrasou na entrega da criança. Portanto, este comportamento assim configurado não será crime. O que será crime será sempre, e terá de ser sempre analisado no caso concreto, todo o comportamento que vise impedir a criança de exercer o seu direito de conviver com o outro progenitor nos termos que constam da decisão judicial ou da decisão da conservatória que fixou os termos desse convívio. Portanto, o que se pretende é salvaguardar, em último caso, o superior interesse do filho em manter relações de afeto estruturantes com ambos os progenitores, para além da tutela que este tipo legal de crime consagra em relação aos termos, portanto, da regulação das responsabilidades parentais, da tutela ou de qualquer outra providência civil que tenha determinado que determinada criança ou jovem fica confiada à guarda de terceiro ou de
de instituição. Como disse, é necessário que seja apresentada a queixa no prazo de 6 meses a contar do conhecimento do fato e do seu agente. Cumpre aqui mencionar que também poderá haver violação relevante para efeitos criminais do regime de convivência do menor com os progenitores quando a mãe ou o pai com o qual reside se recusar a receber a criança nos termos dos períodos de convívio com o outro progenitor. Também poderá ter relevância essa conduta em termos criminais. Não basta que não se integra só nesse tipo legal de crime a conduta do pai ou da mãe residente que recusa ou impede ou dificulta significativamente, de forma repetida e injustificada, a entrega, como também a conduta daquele que impedir o acolhimento, o regresso da criança ou jovem ao agregado do progenitor ou da progenitora com o qual habitualmente reside. Relativamente às justificações que podem relevar para o incumprimento deste regime e que também terão relevância naturalmente em sede criminal, são por exemplo, aqueles casos em que a criança está doente e o pai ou a mãe que devia entregar a criança não procede à entrega, ou nos casos em que a criança ou jovem tem, por exemplo, exames escolares para realizar, exames nacionais, e porque o regime de convívio interfere com a sua prestação, naquele caso concreto, poderá ser uma justificação para, pontualmente, não ser cumprido o regime de convívios. Portanto, existem situações que devem ser analisadas casuisticamente, portanto, caso a caso, e que poderão, portanto, não relevar em sede criminal e até em termos civis, se de facto se considerar que naquele caso concreto é justificado não permitir o convívio porque existe um evento relevante da vida do jovem ou criança que justifica que pontualmente, eu bem digo pontualmente, a criança ou jovem não seja entregue para exercer o direito de convívio que se encontra previsto no regime de regulação das responsabilidades parentais. Penso que relativamente a este crime disse o essencial. Bem, haja pela atenção.